Olá pra você, bem-vindo a mais um Multiplayer, o seu programa de games aqui da Itatiaia, começando mais uma edição, a terceira, e hoje talvez você já tenha visto aí, né? Viu aqui na thumb, viu aqui no nosso cenário, o papo é sobre EAFC, mais uma vez não estou sozinho, estou aqui ao meu lado com o Gabriel Martins e convidados. Sempre comigo, Gabriel Martins. Fico muito feliz agora que a câmera tá mais aberta, porque tá cabendo mais gente aqui. E é um assunto que eu não entendo muito, que é EAFC. Por isso que a gente trouxe convidados. Luiz Otávio, joga muito, já foi pro player e também editor multimídia aqui na Itatiaia. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. E também Pedro Leite, repórter da Itatiaia e outro jogador de FIFA diário aí. Não sou o pro player, já vou avisando, mas joga há um tempinho, então vai ser divertido falar sobre isso. Não é pro player, mas age como tal. Não. Você foi pro player em que época? Eu fui pro player na época da pandemia. Foi quando eu conheci o Pro Clubs e aí fiquei um período jogando alguns campeonatos com amigos até começar a participar do competitivo de fato. Então, na época de 2020 para 2021 foi quando eu comecei a atuar profissionalmente no Pro Clubs. E você ia pra seleção brasileira, né? Tem uma parada assim. Sim, na verdade dentro do Pro Clubs existem algumas federações Respeito, né? que fazem as suas convocações. E durante um período chegou uma época em que eu estava cotado para estar na seleção brasileira, mas foi justamente a época que eu parei de jogar e que tinha perdido o interesse. Agora é importante frisar, né? Por que não joga assim no nosso Pro Clubs? Sim, e tem outro fato também que já começa a história a parecer uma parte mentira, né? Porque assim, quando eu ia pra seleção brasileira, me recusei, aposentei. É o jogador que tem problema. Se não fosse meu joelho. Se não fosse joelho, exatamente. Deu problema no dedo, sabe? Quebrei o dedo. O ligamento do dedo, do Exato. dedão aqui, ele acabou tendo um problema. Perfeitamente. Aí teve que pendurar o controle. Brincadeira. É brincadeira. Pô, pra quem não sabe aí, ficou totalmente boiando, a gente tem um time no Pro Clubs, né? A gente tem o nosso Pro Clubs aqui que a gente joga, tem eu, tem o Pedro e tudo mais. Agora o Luiz Otávio. Ex-pro player, Ele carrega. não sei o quê. Resposta, ele carrega. Em que divisão que a gente tá? Eu saí do time, inclusive. Aí, tá vendo? Criei um time com meus amigos. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade para já mandar um salve pro nosso coordenador, que é o maior cabeceador do time, o maior finalizador, já que só ele finaliza, né? Ele joga de camisa 9. Porque ele é o chefe, então é muito Ele é o óbvio. chefe, E assim, joga de camisa 9, faz gols, de fato. Faz gols. Mas também, pega né? a bola e chuta. Exato. Se joga no alternativo, só joga com quadrado. Se joga no clássico, só joga com bolinha. Então, assim, Ele faz muitos gols porque a gente dá muita assistência. Justamente. Importante. Até Ele porque finaliza muito, né? não A quero ser quantidade tá lá. demitido. Então, um grande beijo, Matheus Muratori. Sei que está acompanhando, poderia estar aqui, mas Mas ele é chefe. é atarefado, né? Então, infelizmente, não está presente. daqui é ele que tem que trabalhar, né? Justamente. Infelizmente, essa é a grande questão. Agora vamos falar do assunto geral do programa, né? Que é o EAFC 26, foi lançado aí no ano passado, em 2025. E, honestamente, ao meu ver, da série EAFC, pra mim é o melhor. O melhor. Pra mim é o melhor. Da série EAFC. Até porque, né? Mas perguntando, qual que é a diferença do 25 pro 26? E aí eu adiciono do 24 pro 25, do 23 pro 24. Porque é um jogo todo ano. Sim, é um jogo todo ano, obviamente, ele é bem parecido, mas eu acho que a grande questão do 25 pro 26, eu acho que até a gente já conversou sobre isso, Pedro. O que a EA quis fazer do 25 pro 26, basicamente, foi melhorar o jogo com as reclamações que a comunidade fazia. Então, antes disso, acontecia muito deles lançarem um novo jogo e seguir com um monte de bug, um monte de problema. No 26, ao invés deles focarem em trazer 1 milhão de novidades, eles focaram em deixar o jogo redondinho, em focar naquela gameplay ali pra galera ter um pouco mais de diversão enquanto joga o jogo. E eu, particularmente, senti isso quando eu tava jogando, não sei vocês. É porque, assim, eu acho que o 25, ele teve uma queda muito brusca em compra e até durabilidade. O FIFA, obviamente, tem uma durabilidade, a gente sabe disso. Acho que todo jogador de FIFA, ele tem períodos, né? Se você joga muito FIFA, o seu início vou jogar Ultimate Team por, sei lá, alguns meses, aí depois você vai dar uma caída, vou criar um modo carreira. Nesse meio tempo, você está jogando Pro Clubs. Então, assim, eu acho que o FIFA ele tem uma certa durabilidade, mas o passado, a durabilidade foi muito curta, assim. E o hate foi muito grande. Então, eu acredito que a EA tentou absorver o que aconteceu no FIFA passado para, nesse FIFA, não criarem muitas novidades. Mas quais que eram os problemas, assim, que tinha Então, no FIFA? é porque assim, a jogabilidade estava muito quebrada, sabe? Tinha muito bug, o Luiz vai poder falar muito bem disso. Então, assim, tinha muito bug e eles tentaram, neste FIFA 26, criar, inclusive, um próprio marketing em cima disso, no sentido de a gente vai corrigir esse FIFA. O objetivo é corrigir o FIFA. Exato. Só que, assim, não foi corrigido, porque o FIFA passado foi muito ruim, EAFC.
Falei que eu não iria Vai todo falar. mundo escorregar eventualmente. É muito mas o nome difícil. oficial Processo de é adaptação. EA Sports. Mas o EAFC passado foi muito quebrado. Então, assim, melhorou de fato, mas continua com muito bug. Eu acho que colocaram certas coisas que eu já sou contra. Eu sou muito do FIFA, aí era o FIFA passado. Comecei a jogar 2012, 13. Então, assim, isso de playstyle não me agrada. Mas, assim, eu sei que eu sou... A gente é vanguardista, cobra sabe? da bola, Geração velho, antiga. sabe? É. Mas assim, o Luiz vai poder falar muito bem disso de bug, porque eu já não sou tão apegado hoje mais ao Ultimate Team, mas ele ainda joga, então assim... Exatamente. O Ultimate Team foi o que mais melhorou? Cara, eu acho que sim. Eu concordo com o João quando ele fala da gameplay, porque eu senti no início desse FIFA, olhando a repercussão na internet, principalmente, de quem jogava e até de criadores de conteúdo, que teve uma aceitação muito boa. E que não é normal se ter isso no início de FIFAs ou FC 26, 25, 26, enfim. Normalmente, o início do jogo costuma ser um processo de aprendizado, às vezes a gameplay está muito quebrada, o pessoal consegue encontrar ali algum recurso que é extremamente roubado e deixa o jogo quase que injogável e leva algumas atualizações para chegar em um momento que todo mundo fala, ok, agora tá bom para todo mundo. Porque, às vezes... Para quem se dedica mais e consegue entender as dinâmicas, as mecânicas do jogo mais rápido, tira muita vantagem. Principalmente se tem alguma mecânica que tá muito roubada, que tá bem OP no início do jogo. Esse jogo eu senti que quem conseguia entender principalmente a defesa conseguia equiparar bem com as outras pessoas. Eu senti que a aceitação no início desse jogo foi bem melhor do que nos outros. E eu particularmente senti isso também. Eu gostei da gameplay no início. Marcar tava muito difícil, né? Tava muito Tava difícil. muito... Nossa, tava Eu sempre gostei... Pra mim, uma coisa que sempre foi importante no FIFA e no UFC era a marcação. Aprender a marcar, aprender a fazer troca, por exemplo, de jogadores com analógico, não ficar preso só no L1, que é a troca automática. E isso sempre pra mim foi um diferencial. Eu sempre gostei e sempre tive certa facilidade com isso. Mas no início, eu tava penando. Assim, e eu acho que o Pedro lembra bem, no início do jogo, você ia jogar uma partida de Ultimate Team que terminava 7-5. Era isso mesmo. Eram placares assim, Já teve um absurdos. jogo Gol o que, tempo indo inteiro. pra prorrogação, terminou 12-10, assim, sabe? É. Era isso mesmo. O ataque tava muito gostoso de ser feito, assim, tava bem fluido, você conseguia criar jogada, mas defender era um pânico. Demorou quanto tempo pra ficar certinho, assim, vocês acham, porque tá agora? Ou se acertou pouco totalmente? até, assim. É porque todo início de FIFA você demora pra acostumar com o próprio jogo. Eu acho que tem esse peso. Mas, assim, até... Hoje eu acho que ainda tem uns joguinhos que terminam uns bons 7-6 aí. Ah, vira e mexe. Faz um tempinho que eu não jogo Ultimate Team, mas eu tenho certeza que você pega uma Weekend League, assim, com certeza vai ter jogo terminando com esse tipo de placar. Mas eu acho que é o que o Luiz falou, assim, tendo a primeira atualização já corrige muita coisa. Esse FIFA já teve menos coisa pra corrigir e eu não vou lembrar tão bem o que foi, mas eu lembro que teve alguma coisa que eles fizeram uma mudança na primeira atualização e falaram que aí bugou o jogo, tipo assim... eu não vou lembrar se era chute colocado, se era chute rasteiro, foi alguma adição. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que esse EAFC, em relação aos outros, eles tomaram uma conduta muito boa que, tudo bem, teve uma queda muito grande no EA passado, então para esse a gente vai só corrigir os erros e parar de colocar coisa que é muito tosca, muito mínima e que pra comunidade não muda tanto, que é... Tipo o quê? Peruca no Pro Clube, sabe? Isso aí, é. Sabe? Tá tudo virando Fortnite. Máscara não tem de- jeito. Você máscara agora de pode nariz utilizar, não sei, um ex-jogador como técnico no modo carreira, sabe? sim. Coisa pouca, assim, que Que não tem relevância, né? que o jogador, ele prefere outras coisas do que essas adições que, tudo bem, ok, são compreensíveis, mas não é a prioridade. Essa questão, igual você falou, do manager, é uma parada muito doida, porque você pegar um ex-jogador, um icon, colocar lá como treinador, por um lado é legal, mas eu acho que todo mundo que faz uma carreira de técnico quer ser você, entendeu? Sim. Você quer ser o treinador daquele time. Então, talvez mudar os esforços em alguns outros pontos poderia ter sido ideal, mas ainda assim, se a gente for pegar de uma maneira geral e fazendo essa comparação antiga, é um jogo que trouxe algumas coisas novas, igual as novas jogabilidades, né? Porque a gente tem agora a jogabilidade autêntica
e a competitiva. E eu Sim. acho que isso foi a melhor coisa. Assim. E Eu, muda por muito, tá? O que muda muito. entre elas? Muda muito, assim. A jogabilidade autêntica é bem isso. Ela é mais autêntica, então ela vai trazer mais elementos da vida real, por exemplo. Então, o clima vai influenciar, a velocidade dos jogadores, a velocidade dos passes, dos chutes. É tudo mais parecido com a vida real. Enquanto o modo competitivo, ele é mais aquela parada arcadezão. É aquela coisa do Ultimate Team. Correria de ter lá e cá. pura. Correria, chute pra lá, chute pra cá. Isolar a bola do meio do campo. Exato. jogar. 7-6, é isso. Exato, esse tipo de coisa é o modo competitivo que é utilizado no online. O autêntico, por exemplo, eu tenho Ultimate Team, mas jogo menos, assim como o Pedro. E no modo carreira, enfim, quando eu vou jogar offline, é só autêntico. Cara, na chuva. É. Eu criei um modo carreira agora com o Extron. E aí, assim, por motivos óbvios, porque é mais divertido. Vivam Ryan Reynolds. Exato. Mas eu criei um modo carreira com o Extron. E aí eu já tô na 3ª temporada. E quando o jogo é na chuva, dá vontade, assim, de reiniciar de tão... É maçante, a bola arrasta, Ela assim, sabe? para, Você não exato. consegue jogar direito, de tão realista. E existem níveis de chuva, né? Existe a chuva pesadíssima, existe a chuva mais leve, o clima limpo. Então, assim, o João falou muito bem. Eu acho que muda bastante. E o cara que joga o modo carreira, ele quer justamente isso. Ele quer realidade. Ele não quer o jogo que termina 7-6. Ele não quer a máquina te amassando. Ele quer mais realismo. Ele não quer um jogo de 4 minutos, que é o que a gente faz no Squad Battles, Sim. pra passar rápido. Então, assim... você entra no modo carreira com uma outra mentalidade. Eu já fui o jogador de Ultimate Team neurado, aquela Weekend League de 40 jogos no fim de semana em que você não podia sair num sábado à noite. Eu com... Gastar tudo em Não, cartinha também? Eu querendo ir pra uma festa de 15 e falar, pô, que pena. tenho 40 Preciso buscar jogos meu pra Elite fazer. 3 aqui, sabe? Então, assim, era isso. Hoje, graças a Deus, me desapeguei a isso. Graças a Deus também agora são 20 jogos? Não, São 15 jogos. Tá, 15 jogos. 1 ano e 2 meses limpo. Agora dá pra ir pra festa. É quase droga, assim, sabe? Estou limpo. Meu nome é Pedro Leite, eu não jogo estou Ultimate há limpo 1 ano e de- Estou 2 limpo meses. de WL há 3 semanas. Exato. Não, Mas, assim, tanto de controle são- quebrado. Eu já quebrei controle. Lá em casa, eu quebrei 2 controles de Xbox, mas Que não isso? quebrei Tá. de PlayStation. PlayStation. Ah. Aí- Estou no PlayStation há 6 anos. Aí. E o pior é que o controle de Não PlayStation é 1000 vezes pior do que do Xbox, você não quebrou ainda. Quantos Então, reais de mas prejuízo isso deve dar? eu tenho um pouquinho mais de maturidade em relação aos meus 13 anos. E o primeiro que eu quebrei, eu lembro que eu fiquei indignado, porque eu joguei no sofá, ele bateu no sofá, rolou pra varanda, eu falei, onde é que você vai? Aí você terminou de quebrar. O controle já não aguentava mais a situação que ele tava. Ele mesmo já Esse não cara queria joga mais muito também. mal, acabou. Exatamente. Mas eu acho interessante que você falou, porque agora talvez o FIFA esteja se tornando pela primeira vez um simulador, né? Que é o que ele prometeu ser desde, sei lá, 98? FIFA não, EAFC. Porque, assim, sempre se prometeu ser um simulador e sempre teve essa crítica de que, tipo assim, tá, é um simulador, mas eu tô aqui no meio do campo, eu arrasto a bola ali lá no meio, Eu não sei, na eu não lateral. sei se ele começou prometendo ser um simulador. Eu acho que, se a gente pegar toda a história do jogo, no começo não era pra ser um simulador, obviamente. Era pra ser um jogo de futebol pra agradar as pessoas, né? Como começou lá o International Superstar Soccer, aí veio o FIFA da Copa do Mundo de 98. Sim. Enfim, aí foi... Saudade foi do jogo da evoluindo Copa do dessa Mundo. Forma. Nossa, o jogo da Copa do Mundo. Bons tempos. Bons tempos. Inclusive, estamos indo de Copa, né? Quem sabe pode ter verdade. conteúdo de... Exatamente. Não, com certeza os Ultimate caras vão Team fazer. sempre tinha. Vai ter um conteúdo, mas vai ser pra mobile, né? A gente tava falando até em off aqui, vai existir o jogo aí, o FIFA de fato, mas ele vai ser pra mobile. Fica a minha com crítica, tá? Netflix. O momento é porque Por quê? assim, Os modos de Copa do Mundo que Exatamente. existiam no Fantástico. FIFA, na época ainda era FIFA, eram muito bons. bons. Tanto os que tinham dentro do Ultimate Team, com cartas especiais, eventos, e também o modo offline, que você jogar uma Copa, do Copa do Mundo, Mundo, sim. com os grupos, com todos os jogadores, as seleções. Cara, isso era maravilhoso. O FIFA jogo da 14. Copa de 14. Justamente, o exato. FIFA 14 ele teve o jogo da Copa, né? Aquilo ali. Que era Separado. assim, É bom, esse era bom pra fantástico, caralho. com todos os estádios do futebol brasileiro, assim, era fenomenal. E tem a adição que era, naquele momento, a durabilidade do FIFA, ela era, principalmente do Ultimate Team, ela era maior, porque não lançavam cartas 99 tudo Não era a era cada fim de TikTok, as semana. pessoas tinham mais paciência, eu acho. Tem isso também. Então, assim, eu peguei uma época que você chegava, não sei, até maio, assim, pós-TOT, início de TOTS, que era maio, abril, né? Meio que isso. E aí, aquela época era quando todo mundo começava a ter cartas. Melhor, Mas ainda 90. assim, era eu montando um time de Liga Russa, Liga Turca, Sim. time brasileiro. E As aí cartas ouro rendiam. rendiam muito mais. Você tirava uma E essa carta é a minha de maior time da crítica. semana, era assim, um espetáculo, era um evento. Eu lembro de montar um time de futebol mineiro que era Everton Ribeiro Tots, FIFA 14. Tinha Diego Tardelli em forme, Neymar no Barcelona 84,
Então, assim, Lima, atacante Lima, Nossa. do Benfica. Então, assim, e eu lembro que depois, aquele foi o primeiro FIFA que teve um modo dentro do Ultimate Team em que tinha a Copa do Mundo, né? E o modo da Copa do Mundo do Ultimate Team era fenomenal, assim, fenomenal. Foi aderido pro FIFA 18, mas pro 22 não. Que pra mim foi inacreditável. Isso Eu lembro que eu pai, cheguei na Copa do Mundo de 2022 com a expectativa de vai ter um modo. E não teve. Então, assim, e o do 26, acredito eu que também não vai ter, né? Eu acho que não tá no radar, não teve e ajuda a durar o jogo. Ajuda. E ajuda a trazer ajuda a mais bobeira pra vender, fazer. exatamente. A Tipo vender, assim, a então. vender mais carta também, né? Exato, Tipo assim, tudo. Ainda né? mais que a gente tá vivendo uma época que a durabilidade dos jogos elas são muito curtas pela quantidade de carta. A gente tem basicamente toda semana um evento novo com 1, 2, até 3 times de evento e que isso dificulta muito o processo de você ter mais vontade de ter o jogo. Porque se você, por exemplo, tá começando o jogo agora, você vai começar com um time simples. Jogadores que são ouro raro, às vezes uma nota mais baixa. Só que você vai começar a jogar, mesmo que você esteja, por exemplo, na 10ª divisão, você vai encontrar jogadores que têm cartas 92, 93, 90. Então, assim, pra quem tá começando o jogo, pra quem tá indo do zero, fazendo aquele grind, né, que a gente chama. O casual, né? O casual mesmo, que comprou o jogo agora, porque... Quer começar a teve jogar, oportunidade, aí começou a jogar agora. O processo é bem complicado. Ele vai apanhar muito com essas Vai coisas. demais. Com certeza. demais. Porque, por exemplo, eu falei da divisão 10, teoricamente as pessoas que estão lá ou não jogam tanto, Ou só tem jogador bronze. ou não tem a melhor gameplay de todas. Mas mesmo assim, se você pega uma pessoa que tem um time muito comum e outra que não é tão boa, mas tem cartas muito roubadas, isso pesa muito. Porque, querendo ou não, as stats fazem muita diferença na hora da gameplay, na hora das ações. Isso vai, não beneficiar, né? Mas assim, ajuda a pessoa. O caminho é um pouco mais curto. Então, para quem tá começando, é um caminho um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, para quem tá começando agora, eu particularmente sou adepto da ideia de quem quer começar mais tarde, porque o jogo, por ter muitas cartas, ele costuma também baratear algumas outras cartas. Então, com um pouco dinheiro, você consegue montar um timezinho legal, um timezinho competitivo. Hoje tem uma nova adição, né? Uma nova mais ou menos, que a EA colocou, que são as evoluções, que eu acho, assim, um dos maiores acertos da EA no EAFC. que ajuda a durar, inclusive. Ajuda a durar. Às vezes você gosta muito de um jogador, mas aí a carta dele não é tão boa. Você vai lá, mete uma evolução nele. Você não precisa tirar ele do seu time. Você consegue transformar, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar jogadores que passaram pelo meu time, que hoje estão no IFC, ou que estão no IFC e meu time comprou, e montar um time só com eles. E aí, claro, vão ter jogadores que são prata, vão ter jogadores que são uma nota muito baixa, assim. Então, fica legal de você fazer o processo de transformar essa carta, que teoricamente não é muito usável, em uma carta bem usável e competitiva. E fica mais divertido. Para mim, a principal premissa disso é isso. É não ficar dependendo 100% do meta, porque ninguém aqui é pro player, ninguém aqui vive do jogo. E tem que ser divertido. E, para mim, essa é uma das principais coisas assim, que ajuda a durar o jogo e deixar uma imersão boa e, ao mesmo tempo, divertida. Mas essa parada do divertido, eu penso muito que assim também, esse é o maior problema do FIFA. E não tem como falar disso sem falar sobre comprar cartinha e o dinheiro que você tá gastando nisso. Porque, beleza, tem que ser divertido, só que é um jogo competitivo. E a gente só se diverte ganhando, a verdade é essa. Tipo assim, você pode ter uma partida acirrada, que não sei o que, você vai perder, você vai ficar puto, você não vai querer jogar mais, você vai quebrar 2 controles que nem um cara no sofá ali, entendeu? Mas essa é a questão. E aí, por exemplo, isso não transforma o FIFA, que já é um jogo muito caro, num jogo pay to win, porque beleza, você gastou R$350 no jogo. Mas quanto nas cartinhas? E celebrar cartas mais baratas, assim, claro, é muito bom. Mas até que ponto é sobre a habilidade do jogador, o quanto ele tá disposto a investindo dinheiro, porque se você só jogar no daily ali, só no que o jogo te dá, você não vai muito longe, eu imagino. Cara, eu acho que depende um pouco. Eu acho que o IFC ele tem uma questão que é importante você ter uma boa gameplay, é importante você entender as mecânicas do jogo, porque, igual eu tinha falado antes, as cartas pesam, isso é fato. Você ter um time bom com cartas boas vai favorecer para você ganhar mais, isso com certeza vai te ajudar. Mas se você entender as mecânicas do jogo, você saber a hora correta de fazer determinado tipo de passe, determinado tipo de chute, ou alguma jogada combinada, tem jogadores que, mesmo casuais, dominam muitas as mecânicas que tem, por exemplo, de mandar um jogador fazer uma ultrapassagem, chamar um jogador para perto para fazer uma tabela, tipos diferentes de cruzamentos. Então, eu acho que é um jogo pay to win. Chega um momento que pesa. Eu acho que sim, acho que dá para definir isso, que é um jogo pay to win. Mas, ao mesmo tempo, a gameplay ainda assim
também é um fator muito desequilibrante. Eu Se a gente acho... fosse jogar assim uma porcentagem, por exemplo. Eu acho que Quanto? a gameplay e o peso é muito maior, sendo muito honesto. Eu acho que 80-20. o pay to win, ele dura pouco tempo. Porque é o início pela quantidade do jogo, de eventos também. Justamente. Por hoje o FIFA ser muito rápido, tudo. Então, assim, os eventos são muito rápidos. Você ter uma carta muito boa demora pouquíssimo tempo. Então, assim, eu acho que o FIFA, ele vira pay to win, talvez no primeiro mês ali, sabe? Depois disso, você já começa a conseguir ter boas cartas só com recompensas de Weekend League, lógico. Você precisa jogar, não dá pra... tem que jogar, quero ter sei lá, Tem que putelhas com uma semana de jogo sem jogar. Não tem Tem que ser um condição. jogo meio CLT, Precisa ter um né? pouquinho Tem que de jogar sorte todo também, dia né, ali, nas 3 premiações. horas. Você precisa Você tem de que bater ponto no FIFA ali, dedicação, jogando ali. exatamente. Então é isso, assim, eu acho que o Pay to Win, ele existe, mas dura muito pouco. Eu acho que em EA FCs passados e FIFAs, eu acho que já foi mais, assim. Eu lembro o FIFA 15, quando começou esse processo de compra de moedas, ali era Pay to Win pesado, porque a discrepância era muito grande. Eu lembro que eu tinha um time recheado de TOT, porque eu gastei R$400. Nossa Eu senhora. gastei E R$400. o jogo já Essa era história- 250 na época. Na né? verdade, história é um deixa eu fazer absurdo. uma correção aqui. Na verdade, eu gastei foi $400, eram pra ser reais. Meu Pelo menos Deus o do dólar, céu. na época, não era os quase 6 que é hoje. Mas eram uns 3 já. e a gente Era uns precisa- bons 2,5, 2,5. 3. E a gente precisa E levar aí em eu gastei consideração quase R$1.000. que isso era em 2014. E 14. Você tinha... 300. Gastou os 13 dólares da mãe. Ou seja, os dólares não eram Os dólares da mãe Isso era meu dele, presente de aniversário. 400. Eu pedi um presente de aniversário e eu falei assim, mãe, você vai me dar um valor X. Ela ia me dar R$400. Ou R$300, era alguma coisa assim. E aí ela foi me dar e aí eu fui fazer a compra das moedas. Na época era isso, você entrava num site e ia comprar. Só que o site era em inglês. Aí eu botei pra traduzir, traduziu, só que tava só o cifrão. Não E fez eu, a como conversão. uma Meu ingênua Deus, criança de 13 anos, imaginei que o cifrão significava real. Dinheiro, E não dólares. Então, nesse Mãe, me dá processo... 400 dinheiros. Nesse processo aí, gastei uns bons dólares. Nossa. E aí, pedi desculpa chorando pra minha mãe. Minha mãe só entendeu que eu era uma tosca criança e aceitou as minhas desculpas. Mas aí eu pergunto, valeu a pena? Ganhou muito jogo? Eu ia fazer as Até perguntas. que assim, não. Porque eu melhorei. Aí que Eu a gente tem melhorei. Não é pay to win. a mecânica importa. Eu melhorei. Justamente. Derrubou o argumento. Eu lembro que tinha amigo meu que estava, naquela época era divisões, né? Não era nem o Weekend League. Ficava em divisões melhores do que a minha, eu ficava lá pra segunda, não, nem segunda, batia terceira ali por volta disso. E eu lembro que tinha amigo meu que, sei lá, pegava a primeira com um time 10 mil vezes pior. Então, eu acho que assim, a mecânica pay to win vai até a segunda página. E é basicamente aquela mesma ideia de, por exemplo, às vezes você vai jogar com um amigo. Campeonatinho de FIFA na casa do amigo. Aí você vai lá, pega o jogo, aí tem um amigo que é muito bom. Aí todo mundo pega lá PSG, Liverpool, Barcelona, Real Madrid. Aí esse amigo pega o Borussia Mönchengladbach. E aí ele ganha. Passa o carro. Ele passa o carro. Sabe, vai jogar contra o Real acontece. Madrid, ele faz 5-0. É basicamente isso, assim. Se você tem as cartinhas muito boas, igual tem o Real Madrid, não necessariamente isso vai fazer você ser o melhor jogador. É aquilo, no começo, se você tá numa divisão inferior, começo do jogo ali, ainda não tem tanta carta, obviamente isso vai fazer diferença, porque, querendo ou não, numa divisão abaixo, se você tá com um time com um jogador 80, 90 pra cima, jogando contra jogador bronze, obviamente, você vai ter uma vantagem muito, muito discrepante. Mas igual o Pedro falou, eu acho que talvez ali seja 70%, 80% de gameplay. Cara, você compra um... Eu tava vendo outro dia, é porque o price range, que é o que tipifica quando você vai gastar no jogador no mínimo, né? Também o máximo, mas é muito mais moldado pelo mínimo ali. Eu tava vendo o price range de uma Putelhas, que é a melhor carta ouro do jogo, depois talvez de Mbappé em Dembélé. Ela hoje tá custando 90 mil coins. Então, assim, que é Isso é quantos pouquíssimo, reais? É pouquíssimo. pouco. Reais, difícil eu tipificar. Isso é uma boa pergunta de gente que não joga o jogo, inclusive. Na verdade, reais. Nossa. Não, é impossível o você preço- conseguir Olha, medir isso. É muito porque você difícil. mede pelo FIFA Point. Eu não sei hoje quanto custa comprar moeda no jogo. Não faço a menor Eu ideia. não também compro também, né? Eu não gasto dinheiro. Depois do meu trauma, não compro mais, tá? Já vou Eu, avisando. realmente. Nenhum eu não dólar compro. foi gastado mais depois daquilo. Não. Inclusive, aquele FIFA, eu lembro que cheguei a... Minha mãe registrou o cartão, porque eu comprei, sei lá, R$50 de FIFA Point. E aí eu vivi o vício de, meu Deus, o cartão da minha mãe está aqui, eu só quero abrir um pack ouro raro. Era apertar um botão. E aí, nesse processo, teve um dia que caiu um pouco mais do que, tipo, R$10.
caiu tipo uns 60. Aí minha mãe olhou no extrato e falou, o que é R$60 EA aqui? E aí ela começou a olhar e, tipo, por 5 meses seguidos tinha 60, 30, 40. Nossa. Aí ela falou, Isso é relato de viciado, tá? Isso é muito. mas era o Pedro Leite criança Tirava com dinheiro da minha cartão. mãe. Eu fui uma... Sabe a adolescente que vai no shopping depois de ter terminado com um namorado? E aí tá com o cartão do pai e simplesmente faz R$10 mil em compra? Não sei. Eu era isso. Cara, isso foi muito específico. Foi muito Eu não tô específico, ligado. mas assim, Você quer é porque falar eu sobre pensei alguma coisa? especificamente num filme sobre Você isso. quer contar alguma coisa? Mas era eu, na época de escola, 13 anos de idade, com o cartão da minha mãe registrado no FIFA. E mais nada pra fazer da vida. Mais nada pra fazer. Naquela época não tinha DME, na época não tinha draft, na época não tinha Weekend League, na época tinha vou abrir pack. E assim, se tinha promoção de pack de 15 mil coins, era uou, evento. Entendeu? Então, Tem que assim, abrir. quando tinha o pack de 15 mil. Mãe, me passa o cartão. Nossa, não, mãe, porque isso aqui esse era o problema. porque se nunca eu- mais vai Se acontecer. eu pedisse pra minha mãe, aí tudo bem. O problema é que o cartão já estava registrado e aí eu. Você não precisava nem pedir. O dedo coçava ali, O né? que são R$30? Não tinha nem que apertar pra confirmar a compra, né? Era só... na cabeça dele, não. Tem R$30 pra minha mãe. certeza? não é Mas isso é um nada, perigo. Já tiveram várias notícias ao longo de Tem todos os muita anos. história. Tipo assim, filho Sim. gasta $400 a mãe, 500 Eu euros. era coisa assim. minimamente muito, muito comum. responsável, E ainda pelo é menos, comum. de gastar no máximo 30, sabe? Oi, Mas oi. eu sei de relatos de amigos, salve Pedro Maron, que já gastaram uns bons 300 aí. Nossa. Sim, velho. Sabe? Tipo Eu assim, acho que uma é- das acho que eu únicas nunca vezes em que eu arrisquei fazer uma coisa dessa, eu fiquei um pouco traumatizado. Eu, talvez nessa época aí também, montando o time, jogando, abrindo pack, fiquei extremamente emocionado em algum momento do jogo, que eu não lembro qual que era, que tinha muito pack na loja. E assim, por preços extremamente atrativos. Só que eu já tinha Atrativos, vírgula. Atrativos pra quem? atrativos pra quem queria, pra quem almejava mais jogadores. Tinha a esperança. de- E aí eu falei, eu já abri muito pack, já não tenho dinheiro, eu vou ver quanto que custa pra comprar umas moedas aqui. E aí eu cheguei, eu tava com o cartão do meu pai na época, cheguei a olhar valores, falei assim, o valor não é muito alto. Quantos anos mais ou menos? Cara, eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos também. E aí cheguei a fazer o pedido e eu recebi uma ligação. Você preenche todos os dados, né? Coloquei lá meu nome, não sei o que, o número do cartão, o código e meu telefone. Recebo uma ligação. Devia ser por volta ali de umas 11 horas da noite. Alô, aqui é o FIFA Trade Brasil. Eu sou o senhor FIFA, você pode falar. Você Eu comprou 10 mil reais. Era o banco. Oi, tudo bem? A gente recebeu aqui um pedido de compra, a gente só queria confirmar com o dono do cartão, e eu já fiquei assim, né? Falei, e aí, será que eu finjo que eu sou meu pai aqui? Aí não, pera aí rapidinho. Aí eu levantei da cadeira, fiquei meio assim. Desliguei o telefone, desliguei o videogame, falei, nunca mais eu faço isso na minha vida. Achei que ele Na engrossava. mesma hora eu Imagina. entrei no quarto, devolvi o cartão do meu pai. Toma aqui, pai, deixa aqui com você. Tô precisando. Você tinha deixado na sala sem querer? Não, eu devolvi Imagina pra ele, falei, nunca mais vou a mexer com galera isso. do banco, sabe? Desligou a ligação, cancelou a compra. Tomou golpe, gente. Tomou golpe. Vamos ter Exatamente, vão cancelar a conta, imagina. E aí Que depois loucura. eles devem olhar assim, um cara dessa idade comprando um negócio da EA. FIFA com esse contrato. Coisa, cara, o que esse cara tá arrumando? Agora, vocês falaram aí de TOTs e etc. Saiu na última semana, né? O TOT 2020 do IFC 26, né? De 2025. O Team of the Year, a seleção do ano. Se você puder colocar na tela aí pra gente poder falar um pouquinho sobre O isso aí. masculino? Exatamente, vamos começar com o masculino. Aí, ó. Esse aí é o time do ano. Donnarumma no gol. A zaga ali com Saliba e Van Dijk. As laterais Nuno Mendes e Koundé. Pedro, Vitinha e Rice no meio de campo. E o ataque Mbappé, Haaland e Dembélé. Aí eu queria trazer a discussão aqui, que é a seguinte. Isso aí foi justo? Faltou o Rafinha? não, né? Não foi, né? Só um momento antes, só pra gente dar um passo pra trás. Como que é feito o Team of the Year? Primeiro, EA É seleciona, né? votação popular. É uma votação popular. Exato. Ela seleciona nomináveis. E depois que o pessoal aí escolhe entre as São, seleções. sei lá, Sim, aí- 100 jogadores. São muitos jogadores. E aí você vota no site da EA. Exato. No caso, E o detalhe no é caso que- desse ano, foram disponibilizados pacotes para cada jogador. Na hora que você entrava no seu console, você tinha que selecionar, por exemplo, são 3 atacantes. Tinha uma lista com 10, você selecionava 3 e mandava eles pro seu clube. E aí eles computavam a votação. Exato. E é importante dizer que nessa lista anterior aí pra votação tinha um monte de brasileiro e não entrou nenhum brasileiro no time final aí do ano. Que eu acho uma grande sacanagem. Esse time, eu tenho algumas ressalvas a ele, né? Eu acho que tiveram jogadores que entraram
muito por conta da votação de jogadores que pensaram na gameplay. Não, de fato... É porque é importante frisar, né? Porque essa votação, ela não é uma votação de toda a comunidade do futebol como um todo. É a votação da comunidade que joga o jogo. Então, assim, às vezes o cara teve um ano sensacional ali fora do jogo, mas aí a carta dele dentro do jogo talvez não é tão utilizada e aí fica um pouco de lado. E, ao mesmo tempo, um cara que na vida real às vezes não teve um ano tão brilhante, a carta dele do jogo é muito, muito boa e ele tem um retrospecto bom. Eu acho que, por exemplo, é o caso do Van Dijk. É um cara que não teve um ano de verdade, assim, e já foi, excepcional. Assim, eu lembro de ter Totti, assim, com cartas que no jogo não entregavam tanto, sabe? Eu lembro de, não sei, Davi Luiz na zaga, lembro de Jorginho já chegou a... Então, assim, hoje a comunidade, ela tá muito mais propensa a gameplay do que necessariamente o que é divertido. Eu acho o divertido... o Haaland, por exemplo, não ter o próprio Lamine Yamal, que é o puro hype, o suco do hype do futebol mundial hoje, pra mim já é uma grande surpresa, assim, colocar o próprio Haaland ali. Mas você pode ver, Van Dijk não existe, né, gente? Van Dijk na temporada passada, não existe. Por exemplo, o Marquinhos merecia mais que o Van Dijk, mas a carta do Van Dijk é um cavalo. Até o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. O Koundé aparecer ali, pelo amor de Deus. Não tem o próprio Hakimi. O Hakimi ganhou. O Koundé é o melhor zagueiro do jogo, mas... E aí? Vamos fazer um por um, então? Coloca aí na tela e vamos ver quais que a gente concorda e quais que a gente não concorda. Vamos lá. Eu acho que, a gente tem algumas unanimidades, tá? O Donnarumma, pra mim, é unanimidade. Sim. Tranquilamente. O Saliba, eu acho que... Eu acho que é entre Saliba e Gabriel Magalhães. Tudo bem, escolher o Saliba porque a carta dele no jogo é melhor. Exato. Mas a temporada do Magalhães foi melhor do que a do Saliba. Exato. Mas não caberia. Que se machuca, né? Mas não caberia, por exemplo, Saliba e Gabriel? Acho que não, porque eu acho que precisava de um Marquinhos. Ou o Pacho, entendeu? O Van Dijk a gente já falou que realmente não cabia aí. Obviamente, né? É um zagueiro, é um ótimo zagueiro, mas não está entre os destaques do ano. Lateral, Nuno Mendes, pra mim também é unanimidade. Sem comentários, Exato, unanimidade. melhor lateral esquerdo da atualidade. E o Koundé na lateral direita, que pra mim, né, se a gente for analisar a vida real, não tem como. Teria que ser o Hakimi dentro do jogo, obviamente. Ele tem uma carta muito boa. Pra defender, você coloca o Koundé na lateral direita ali defendendo... É muito difícil alguém conseguir cruzar a bola. O ano do Koundé não chega a ser ruim, não, tá? Não é. Pelo contrário, o Barcelona é campeão da La Liga e tudo mais. Mas assim, vocês são os melhores, né? Pois é, só que assim, o Koundé joga menos bola do que o Hakimi, que é crucial numa campanha de Champions League do Paris Saint-Germain. Então, assim, eu não colocaria o Koundé, que inclusive chega a ser, de certa forma, piada lá na Espanha, por alguns momentos engraçados dele. Você pode dizer assim? Então, enfim, não colocaria o Koundé, iria de Hakimi. Vamos lá, no meio de campo agora a gente tem Pedro, Vitinha e Rice. Aí, pra mim é justo. Eu acho justo. Apesar de eu achar o Rice um pouco superestimado, ele teve uma boa temporada. Eu não acho superestimado. Ele não tem a cartela do jogador inglês, não? Ele tem um pouquinho. Eu acho ele muita bola. Eu acho que as análises dele tem um temperinho de jogador inglês da Premier League. Então, mas o ponto é... Se ele fosse o Dilcinho Arroz, nascesse em Sergipe. Com a mesma campanha do Rice. Mas aí ele mete 2 gols de falta numa quarta de final de Champions League, você já acha justo. Do cacete. Aquele gol contra o Real Madrid é absurdo. Entendeu? Então, assim, eu acho plausível um Rice. Não, é plausível. Eu também não acho que não devia. Mas não é um crime. É só uma opinião pessoal que eu acho ele um pouquinho superestimado. Vitinho e Pedro, pra mim... Vitinho e Pedro é elite. Né? Deveriam estar acho até que com notas maiores. Acho que eles deveriam ter um pouco mais de destaque pelas temporadas que tiveram, principalmente o Vitinho, que... se a gente tem um Nuno Mendes com 97, né? Eu acho que eles poderiam estar pelo menos na casa dos 96. Sim, tal qual. Eu pensei na possibilidade até do João Neves no lugar do Rice. Pra mim não seria uma loucura. Também acho que não. Seria. Talvez ele fosse ali a opção seguinte, né? Porque nessa régua aí vai Paris Saint-Germain inteiro. É verdade. O time do... se deixasse, acho que 90% da seleção seria só o PSG. Já é uma boa parte, né? Mas poderia até ser mais. E aí a gente vai pro ataque, que é Mbappé, Dembélé e Haaland. E aí, assim, Dembélé, ok, bola de ouro e tudo mais, tem que estar, obviamente. E agora, Mbappé e Haaland não tiveram as melhores temporadas da vida, só que as cartas desses caras no jogo é uma coisa de outro planeta. Se você tem esses caras no seu time, sabe quando aquela sensação, você vai jogar online, aí você vê o time do seu adversário, o ataque dos caras tem o Mbappé e o Haaland, você fala, já era. É basicamente isso. Controle do sofá. Eu acho que... Eu esperava, inclusive, que o Dembélé jogasse de 9, já que a temporada dele, em partes, jogando como um falso 9. Sim. E aí você coloca o Yamal na direita. O Mbappé, tudo bem, assim, acho que
Fez mais de 40 gols no fez ano. muito gol. Tá bom, plausível. Talvez a avaliação seja muito a parte individual dos dois, né? Então Quantidade de gols que eles fizeram nas temporadas. Rafinha, mas tudo bem, é plausível um Mbappé aí. Agora o Haaland tem a pior temporada dele, pior ano. O recorte dele com a camisa do Manchester City foi esse último ano de agora. Inclusive passou um bom período de seca. Então assim, particularmente não colocaria o Haaland. Mas ele tem o hype, né? Ele tem um hype. Ele tem um hype. Mas se você tivesse que Loiraço escolher desse. entre Rafinha e Yamal pra esse time. Yamal. Não, você disse pela temporada ou pelo conjunto da obra, que é jogabilidade? Acho que o conjunto, né? Porque a votação acho que Então, envolve mas ele. Eu tento porque, pensar assim, pelo desempenho. Quando eu faço essas votações, eu sou um pouco mais chato com isso. Eu tento ser um pouco mais coerente com meus votos. O merecimento dele. É, né? o O merecimento. individual, assim? Mas eu Pode tirar da tela, que a gente já vai passar pro próximo depois, mas pode tirar por enquanto. fiquei na dúvida se Yamal ou Rafinha não deveriam estar nesse primeiro time. O Rafinha, ele tá na votação pro 12º jogador Tem do isso Totti. também. Mas eu particularmente discordei um pouco da não presença dele nesse time eu acho que o principal. Rafinha ele tem um ponto que o início de ano dele é muito melhor do que o do Yamal. Só que chega no final da temporada, ainda que o Rafinha ele tenha sido decisivo em jogos importantes, sei lá, um Barcelona e Bayern de Munique, o Yamal ele é muito mais determinante no jogo, não tô falando de estatística, que é bola na rede e assistência. Até porque, por exemplo, a partida do Rafinha contra a Inter de Milão na semifinal da Champions é muito ruim, mas ele faz o gol que ia classificar o time pra final. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto. O Rafinha, no final da temporada, ele já não jogava o mesmo tanto que no início, mas estava fazendo gol e tudo certo. Ele também sofreu com lesão, né? O final da temporada do Yamal, cara, era impressionante, assim. Parecia que ele ia fazer tudo, ele ia pegar a bola e engolir todo mundo. Ia cruzar assim. e cabecear, né? Então é impressionante. Então, assim, eu particularmente acho que o fim da temporada, se o Barcelona chega numa final e é campeão da Champions, do jeito que o Yamal estava jogando, eu não duvido de quem colocasse o Yamal como melhor do mundo, por exemplo. Então, Ele tava ali entre os cotados, né? Querendo ou não. Foi realmente uma Ficou à excelente frente do próprio temporada. Rafinha, Ficou à frente do O Rafinha Rafinha. ficou em quinto, se eu não me engano, e Yamal ficou em segundo. Exato. Não, o Yamal foi segundo? Não. não vou lembrar. Enfim. Mas foi top 3. Exatamente. Agora, vamos pro próximo Totti, que é o feminino, né? Que também teve aí esse ano. Vou colocar a escalação. Vamos lá. A gente tem no gol Endler, né? Goleiro aí do Lyonnais, né? Que é o time feminino do Lyon. Lucy Bronze, Bright, Williamson e Baixa na defesa. Bonmati, Mariona Caldentei e Alexia Putellas no meio de campo. E o ataque com Alessia Russo, Pajor e a Cláudia Pina, que inclusive a Cláudia Pina é uma grande questão, né? Ela é Fenômeno. o fenômeno Cláudia Pina no jogo, que é uma loucura, assim. O que essa mulher virou dentro do jogo é um absurdo. Isso muito por conta dos playstyles também, né? O Pedro tinha falado de ser contra os playstyles. E eu lembro que a gente chegou a conversar no início do jogo, quando a gente estava naquela montagem de times, né? Uma das coisas mais legais quando sai o jogo é você passar um tempo no site de sua preferência, de montagem de elenco, e falar, não, esse jogador aqui eu quero usar, esse aqui não cabe no meu orçamento, dá pra fazer esse link, dá pra usar esses jogadores. E eu cheguei a comentar com o Pedro uma coisa, falei, cara, essa Cláudia Pina é uma das poucas jogadoras do jogo que tem o playstyle de chute rasteiro. Exato. Alguém tem que testar essa Que jogadora. não era você, porque você era anti-Cláudia Pina. Eu era anti-Cláudia Pina. Vou converter frisar isso daí. Eu cheguei a usar numa WL, não vou mentir não. E foi a WL que eu peguei o maior número de vitórias, inclusive. Mas ficou um fenômeno. Isso também foi transferido para fora. Se você for, por exemplo, no Instagram dela, hoje, Exato. qualquer publicação dela, você vai ver vários comentários. Você é artilheira do meu time no Ultimate Team, você garantiu o meu 15/0. Exato. Então, assim, é um grande Ela fenômeno. virou um grande fenômeno. E eu acho que, assim, essa seleção feminina não tem muito... Acho que não existe muita assim. né? Porque eu acho que tanto dentro quanto fora do jogo, foi basicamente isso aí durante o ano. Assim. O Arsenal é campeão da Champions, né? Sim. E, inclusive, a própria Mariona, que deveria ter ganhado o prêmio de melhor do mundo, e não ganhou. Exato. Porque é meio a Marta naquela época que... a Marta é a melhor do mundo. A Marta é a melhor do mundo. A Marta ganhou o quê? Não sei, mas ela é a melhor do mundo. Ela joga demais. Mas ela é a Marta. Então era isso, assim. E no fim das contas foi Bonmati nesse processo, na minha opinião, assim. Porque Mariona é a craque do time, é a craque do Arsenal. O Arsenal é campeão da Champions. Em cima do favoritíssimo Barcelona. Exato, e a Mariona, ela deixa o Barcelona para ter esse protagonismo no Arsenal e parar de dividir com a Bonmati e a Putellas, né? E ela consegue. Consegue. De fato, ela conseguiu. Mas esse... Vou colocar aí o sexteto de ataque, né?
Porque basicamente todas essas jogadoras aí, pô, o que é isso, cara? Se você pega um time com isso daí. Pajor 3-3. Tá 3-3 a Pajor? Não sei. Talvez o Luiz saiba responder. Eu ainda não vi a carta dela, mas por ser uma carta TOT, eu chuto que pelo menos Melhorou um um pouco, 4-4 ela deve estar. Sim. Possivelmente. Inclusive, expliquem isso pra quem tá assistindo e é leigo, 3-3 né? Que seria... 3-3, Pode voltar pra gente, inclusive, falando. São as estrelas de skill moves, né? Todo mundo tem 5 estrelas, né? No caso, aí você pode ter, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem 5 estrelas, significa que você consegue fazer dribles específicos dentro do jogo. 4 estrelas, você consegue fazer dribles específicos dentro do jogo. Logicamente, 5 é melhor do que 1. E aí vai nesse processo. Todo jogador tem isso, esse ranking, e também tem a estrela de perna ruim. Então, o jogador ele tem 5 estrelas de perna ruim, ele chuta tão bem quanto a perna boa. Por exemplo, a Putellas é 5-5. Então, ela tem 5 de skill move e 5 de perna ruim. A Pajor já é 3-3. E isso dentro do jogo é algo que limita o jogador. Então, assim, ela é canhota. Então, você tá com a bola ali, você vai querer puxar pra direita. Ou melhor, pra esquerda, nunca pra direita. Então, assim, são pesos dentro do jogo que acaba tipificando o jogador. Exato, exatamente. Explicação didática, né? Didático. Quem não entendeu, aí volta e assiste de novo pra entender, porque foi bem Isso tranquilo. que o profissional é ele, hein? Ah, mas ele saberia explicar também, Sim, obviamente. Isso aí é tranquilo. Inclusive, o Pedro Leite é um grande fã das 5 estrelas de drible, né? Na verdade, assim, eu sou um grande fã... Do drible, né? Da vida real. Verdade. Pra quem não sabe, eu sou o fominha da pelada. O barbantinho. Caiu no Mineirão. Eu acho que assim, todo jogador de FIFA ele tem meio um perfil. Eu sou aquele o baixinho, agilidade e equilíbrio alto. Sim. Eu sou fã desse tipo de jogador. Os meus camisas 9 de FIFA eram Butraguinho, Agüero, Ben Yedder. Era essa linha, assim. Eu quero anão, rápido, que chuta bem com as duas pernas. Sim. Pra mim era o suficiente. Eu já sou mais do chuveirinho, assim. A própria Cláudia Pinha aí é essa linha. Eu já sou mais do chuveirinho, assim. Gosto igual um Haaland da vida. É porque falta recurso, sabe? Aí chega na linha de fundo, você aperta a bola e... Tá vendo? De fato. Mas é isso, basicamente. Eu nunca disse que eu era bom. Nunca disse que eu era bom. O meu negócio é esse. É ir na raça, na vontade, na entrega. Você é o que ele descreveu física. aqui como o cara que tá lá pra divertir, né? Exato. Eu sou o cara da diversão, assim. Eu acho que eu nunca... Igual, quebrar controle, sabe? Quebrar a TV, sair chorando. Isso é formação de caráter, né, velho? É um pouco. Às vezes não quebrar controle, mas você nunca deu aquela pressionada no controle quando você tá nervoso? Não, um pouquinho. Você toma aquele gol assim, você não quer jogar ele no chão pra não correr o risco. Mas lá você em faz casa assim, existiu a você dá aquela possibilidade torcida. Passar a mão na cabeça. de comprar uma almofada, que na verdade foi adotada como uma almofada normal, mas minha mãe ela estava estudando a possibilidade de comprar algo para eu socar. Que isso? Meus 15 anos de idade. E aí eu perdia, ou então perdia de maneira roubada, que cá entre nós todo jogador perde, mas é sempre roubado. É sempre roubado. É sempre culpa da internet. Mas no meu caso era para eu Handicap. socar a almofada. Ah, que legal. Foi muito utilizado. Muito rage kit também, pelo jeito. Muito. Nossa senhora. Às vezes é melhor fazer o rage kit do que jogar o controle. Sim, né? justamente. bem melhor, inclusive, né? isso Sou foi uma adepto, lição de inclusive. vida. Chegou um momento ali, como eu bati os meus 18, aí eu entendi. Não, demorou, sabe? hein? A maioridade veio, comecei a me interessar por outras coisas. E aí, a partir Chegou a vida disso... noturna. Justamente, a partir disso eu olhei e falei, O que é melhor, né? A festinha do sábado à noite. Deixa o Mandzukic fazer gol de cabeça aí. Pois é. Não tem problema, não. Chega a certos momentos da vida que a gente tem que prioridades elencar as mudam, nossas né? As prioridades prioridades. mudam. Exatamente. Agora, acho que sim, Totti, fechamos nisso aqui. E aí, o que eu queria, né, acabando o programa aí, eu queria trazer uma questão do próximo UFC, que é o 27. Porque saíram algumas notícias no final do ano passado sobre algumas novidades que poderiam vir e tudo mais, etc. Dentre elas, a questão do mundo aberto, que é uma parada que a EA ela não divulgou oficialmente, mas já estão sendo feitos testes na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos. E segundo a própria EA, vou abrir aspas aqui para o comunicado deles. Segundo eles, esse é o maior teste prático da história. Com a jogabilidade social e a autoexpressão no centro do EA Sports FC, este teste marca um novo capítulo em como construímos e evoluímos o jogo do mundo junto com a nossa comunidade. Ou seja, eles estão planejando alguma coisa grande. Isso que eu ia falar. Jogo. Não quer dizer muita coisa, né? Falou, mas estamos fazendo um negócio aí, vai ser mas legal. o que eu acredito mas eles é que... botaram a barra lá em cima. Exatamente. Eu acho que talvez existe aí a possibilidade da gente ter um mundo aberto igual é no NBA 2K. E eu dei esse exemplo. Só que, por exemplo, o mundo aberto do NBA 2K é qualquer coisa. Não precisa ter. É umas lojas pra você comprar, sabe? E esse é o perigo que a gente pode cair. Eu acho que, inclusive, será pouco adotado pela comunidade.
Minha opinião, se assim. chegar, né? Eu acho que o FIFA, ele hoje tá muito maturado em cima do Ultimate Team, em cima de modos específicos, sabe? Eu acho que chegando um modo como esse vai mudar talvez pouquíssimo, assim, no que o jogador que entra no FIFA gostaria de fazer. Lógico, é uma adição super legal, super maneira, vou jogar, mas assim como a minha durabilidade no jogo já é pouca e eu hoje me considero um jogador casual, também lá dentro vai durar pouco. A Agora, verdade se imagina é que- jogando. Sabe o que eles tinham Diga. que... Sabe o que eles tinham que voltar? Alexander. Alexander, exatamente. Isso é legal. Essa é a Tem que ter uma verdade. história, tem que ter uma Essa história. é a verdade. É o The Journey. Aquele sabe? homem marcou minha vida. Isso daí. Imagina você conseguir fazer um The Journey, não necessariamente só com o Alexander, mas você criar o seu personagem Sim. pra ter dentro do The Journey. Eu acho que isso daí ia... Nossa E senhora. ter uma variedade Eu muito ia maior de passar- escolhas, assim, sabe? Eu ia passar todas as horas do mundo possíveis jogando isso daí. Não, Não. aquela época era... Pode ir. Não, eu ia só reforçar que foi muito legal essa época, porque foi uma coisa completamente diferente do que já teve no FIFA. Era um modo história, assim, muito bem construído, que foi muito legal, só que o problema é que era curto. A história acaba, né? A história acabava e quando você concluía a história, você até ganhava carta do Hunter pra usar no Ultimate Team, isso era muito legal, mas faz Hoje falta com mesmo. evolução ia ser divertido. Nossa, ia ser muito divertido. Ia ser bem legal. Só que, pô, eu lembro formar a dupla com Zardes no Los Angeles Galaxy, mas assim, eu acho que é completamente isso. Se fosse pra adicionar alguma coisa, é porque eu acho que a comunidade do FIFA, ela precisou se renovar e esse novo público que chegou é um público muito jovem, que é o público do TikTok, que você falou, que é muito imediatista, que faz com que o Ultimate Team se sature muito rápido. Então, eu acho que dá pra ter um apelo com aquele público de antes, que, por exemplo, sou eu, os meus amigos que jogavam FIFA 13, 14, 15, e que pegou essa época de Alex Hunter, e puxar eles de volta pra falar, cara, e esse modo aqui é muito sua cara. E querendo ou não, hoje essa galera que era esse público de 13, 14, é a galera que hoje tem dinheiro pra gastar pra poder comprar o Justamente. jogo. É o cara casual, assim. O cara não quer entrar no time, neurar e ficar... O próprio, por exemplo, eu converso muito com o Muratório sobre isso. O Mura hoje, ele faz o esquema que o Luiz falou, de jogar com jogadores que passaram pelo time dele, estão no Ultimate Team, e aí a partir disso, já que você não tem times brasileiros, inclusive, talvez essa seria a maior adição. Não, isso aí Faz mudaria uma tudo. falta. Isso aí mudaria tudo. faz uma Tipo assim, ia falta. triplicar Saudade. as vendas do jogo. Aqui, O tipo último, assim. o último Matheus foi o Pereira, 14. Bomba Pet só vende porque tem imagina. jogador brasileiro. Nossa Você senhora. montar um time assim, sabe? Você pega ali Hulk, Matheus E Pereira. evoluiu o uma Cauã Arrascaeta. Batistella, o Izep. O que o sabe? Pedro falou de antigamente montar time da Rússia e tal. Antes, quando tinha o Brasileirão licenciado, era uma das coisas mais divertidas Era de muito todas, legal. era montar time brasileiro. E eu lembro até hoje que uma das melhores cartas que eu usei foi o Dedé Tots. Dedé Tots. Espetáculo. Dedé Tots, na época de Vasco, era um Dedé zagueiro do Vasco assim, é o dominante. 63º maior brasileiro da história. E segue Não, até hoje. tinha algumas cartas muito marcantes brasileiras. Por exemplo, eu citei Everton Ribeiro, Tots, mas eu lembro de um Ronaldinho informe no FIFA 14, que eu achava divertido, muito lento, mas eu achava divertido só pelo fato era o de ter Ronaldinho. 5 estrelas de skill move. Então, assim, eu lembro que tinham cartas icônicas. Ele falou muito bem de Dedé Tots, mas tinham cartas icônicas. Alex no Curitiba, o Montijo no FIFA 12. Você lembra do Márcio Azevedo, lateral Márcio esquerdo? Azevedo. Lateral prata, mas assim, todo mundo usava porque ele tinha 5 estrelas de drible. Exatamente. Kelvin. Do ponta. Kelvin do Porto. Kelvin do Paulo. Porto. Jogador, O Lima, que eu falei do Benfica, foi um ícone por um momento. Cara, é porque o FIFA 13 tiveram muitos desses. O Wellington, época de São Paulo. Wagner Love, CSKA. Robinho, Milan. Nossa, você puxa o Pato. Quando o Pato foi pro Chelsea, eu lembro que tinha uma cartinha dele e aí ele fez gol na estreia. E aí eu rezava pra ter o Pato em forma, não teve. Porque eu amava o Pato no FIFA. Então, assim... Faz muita falta um campeonato brasileiro faz muita falta. no FIFA e eu posso garantir que eu reforço isso no digital, tá? Sim. Que eu faço de matéria. Qualquer verdade. coisa que tem, eu faço matéria, pergunto pra não sei quem de LFU pra ter FIFA, como é que tá, não sei o que, Realmente. negociação. No ano, mas no é ano difícil. passado, o tanto de matéria que você e eu fizemos ali é difícil. brincadeira. Inclusive, trazendo aqui essa questão de matérias, nosso amigo João Marcelo Cardoso, que está logo ali do lado de Leiam fora. o portal do TT, a gente não falou isso hoje ainda. Exatamente, nós vamos falar. Ele chegou a fazer uma entrevista no passado com o Gabriel Lima, que é o CEO da LFU, e o próprio Gabriel falou que a EA não procurou eles. Então, assim, Talvez as ligas se sejam falta o o mais... interesse deles... o mais próximo de você conseguir, né? Porque o grande problema é que, e aí explicar pra quem não sabe, é porque antes
o FIFA ele utilizava, e aí já era a época de FIFA, isso durou até o FIFA 15. O FIFA ele utilizava os times e os jogadores sem a licença específica, mas teve uma mudança, principalmente em cima de processos, e aí foram mais de 300 jogadores processando a EA por conta de direitos autorais. E em cima disso, tiraram os jogadores, voltaram no FIFA 16, mas depois disso nunca mais teve. E eram jogadores específicos. O grande problema é, você precisa negociar diretamente com o jogador. E aí imagina... Você negociar com... São 20 times na Série A. 20 Você tem times, que, muito cada elenco tem ali seus 30 jogadores, você tem que ir Exato. em um por um, Um por um. perguntar como é que seria É essa isso. negociação para poder utilizar o nome, a imagem do jogador, é muito complexo. Não, e E tem lá um jogador fora- que assim, ninguém nem vai ligar pro cara, mas tem que fazer pra mandar. Justamente. Mas E lá o processo tem que fora, ser feito. como funciona? Toda liga, e aí você tem a Premier League, tem a La Liga, tem a Bundesliga, toda liga ela tem um setor específico que negocia direitos autorais. Aí cada uma tem de uma forma. Uns negociam para jogos de videogame, outros é o direitos autorais geral da liga, porque pertence à liga. Isso passa muito em cima de Lei Pelé, mas no fim das contas, o mais próximo, quando eu digo, é com a criação dessas ligas, as ligas estipularem, olha, os direitos autorais para isso daqui fica comigo. Eu negocio, é um pacote todo, logicamente o jogador vai receber em cima do nome dele, da imagem dele, mas é um pacote todo. E aí, a partir disso, fica muito mais fácil. Muito Então, mais assim, fácil, porque é muito mais fácil para a liga poder coordenar Justamente. todo esse montante de direitos e a própria liga redistribuir isso para os times. E aí os times redistribuírem isso para os atletas, do que aí ir lá um por um e fazer isso. E é uma aí. oportunidade perdida, cara. Porque a verdade, pensando com a cabeça de mercado, não de jogador, é grana no bolso de todo mundo. É grana no bolso do jogador, do time, da CBF Da EA. e da EA. eu acho que tem um peso muito forte que é Muita visibilidade, assim. Eu ia comentar isso. Tem certos jogadores que são icônicos demais, que são assim uns Que tão grandes jogando perebas da bola, mas que são icônicos simplesmente pelo fato de que no FIFA eles eram espetaculares. E aí a gente pode citar diversos. Kent no FIFA 17, o ponto esquerda inglês. Eu lembro de Muriqui, FIFA 12 não era Sampdoria, mas enfim, Palermo. Então, assim, eram jogadores nada com nada. O próprio Kelvin, Márcio Azevedo, que a gente citou. O Luiz vai poder falar mais dezenas. E eram jogadores que não tinham grandes representatividades como jogadores de futebol profissional, mas que dentro da comunidade foram completamente abraçados. É a própria coisa que aconteceu com a Cláudia Pina. A Cláudia Pina, exatamente. A Cláudia Pina, beleza, ela joga no Barcelona e tudo mais, mas Foi abraçada pela comunidade. Hoje, igual o Luiz falou, o Instagram dela E hoje recheado de era de rede comentários social, inteiro. então é um Exato, negócio da visibilidade. ia cara. bombar. Sim. E sem contar também todas as estrelas que hoje jogam aqui no futebol brasileiro, né? Que não estão no jogo, porque jogam aqui, mas que eu tenho certeza que não só nós como brasileiros, mas também pessoas de fora do Brasil que gostam desses jogadores especificamente, que fizeram carreira por lá, também queriam ter esses jogadores nos times e não conseguem. É uma pena muito grande, né? Porque além da questão de mercado, também tem a questão de identificação. Cada um tem o seu time, e você ter a oportunidade de usar os jogadores do seu time, cara, é muito legal, cara. Igual eu tinha comentado, que eu faço isso com jogadores que estão no FIFA, mas não são muitos, né? Então, muitas vezes, se eu tivesse a oportunidade de ter no mercado jogadores do meu time para unir, para fazer um time em torno disso, seria muito mais legal. E você abraçando os 20 times da Série A, cara, uma representatividade muito grande. Você vai ter, por exemplo, torcedores de todos os times tendo a oportunidade de, se tiver o jogo, cara, eu posso usar esse jogador, eu posso usar o jogador que eu gosto, o jogador que eu acompanho todo fim de semana. Então, é uma pena. Assim, eu fiquei bem triste quando isso aconteceu, porque era legal, era muito, muito bom, assim, de usar os jogadores. Igual o Pedro falou, tinham muitos jogadores muito bons na Liga Brasileira e que ficaram meio que na história, assim, né? As ruas não esquecerão. A Liga Brasileira, exatamente. com certeza, tem vários jogadores que todo mundo lembra, todo mundo que joga Ultimate Team há muito tempo, lembra desses jogadores, às vezes nunca assistiu um jogo dele. Por exemplo, o Manuel, o zagueiro, tinha uma época que ele era muito roubado. utilizado. Atlético Ele era um Paranaense. zagueiro muito rápido, ele era um zagueiro muito forte, com ótimas notas de defesa, e ele pulava muito. E eu lembro que eu já cansei de ver vídeo, tanto de criador de conteúdo, de jogador profissional, falando assim, gente, esse jogador aqui, eu não sei quem é, mas ele é muito bom. Então, De fora do Brasil. de fora do Brasil, pessoas assim que nunca assistiram um jogo dele na época no Atlético Paranaense ou pelo Cruzeiro, enfim, mas que abraçaram a ideia, assim, porque o Ultimate Team dá essa oportunidade. Ele te conecta com jogadores que talvez você não acompanhe tanto. E com times. Sim, e dentro do jogo, você cria uma relação maior, assim, com esse jogador. Então, para a Liga Brasileira, é muito ruim não estar no IFC hoje. Com certeza. O que reforça isso, inclusive, eu falei que eu criei um modo carreira com o Exxon, né? E aí, o meu modo carreira,
Nossa senhora, o meu modo carreira, eu tenho contratado só jogadores que passaram pelo futebol brasileiro e que foram icônicos, assim, por exemplo. Ou não necessariamente icônicos, mas De certa que, forma... de certa forma, tem um mínimo de ligação. Vou dar um exemplo. Meu lateral hoje é o Pedro Lima, que é o lateral que era do Sport, passou pela seleção de base. Contratei o atacante Robert e o atacante Alisson. Ex-Atlético e ex-Cruzeiro. Então, assim, eu começo a me apegar. O Richard Rios é meu volante, o Paquetá é meu outro volante. Tô montando uma seleção minimamente brasileira. Mas, assim, eu começo a me apegar ao laço que eu gostaria de ter e que eu não tenho, sabe? Exato. Imagina fazer uma carreira com Remo. Justamente. Sabe? Mas Com esse é o grande Paysandu. ponto. E essa é a graça do modo carreira. Essa é a graça. Sim. Exatamente. Você pegar um time que às vezes, pô, se você tem uma Série B, por exemplo, sabe? Uma história que seria incrível, que parece modo carreira que aconteceu de verdade, é o Mirassol. Sabe? O Mirassol, ele teve um modo carreira da vida real no ano passado. E muita gente, eu tenho certeza que muita gente faria isso no jogo também. Você tentaria replicar. E não tem o que o graça Mirassol fez. você pegar time forte. Não no tem modo graça carreira. pegar o Flamengo. Não é nada do tipo. o objetivo do modo carreira. Então, assim, Exatamente. Você, quando vai fazer um modo carreira, você cria uma história em torno do Na do sua time? cabeça, Não, você cria na verdade, tudo assim, diferente, eu Tipo né? o chat GPT. eu tento ser realista. Tem O que que ter eu um faço? roleplay ali, pô. Eu comecei com o Exxon. Aí a primeira temporada, eu não sou desse, já fui, tá? Muito. Não sou desses hoje de, meu time perdeu, volta atrás. Começa de novo. Perfeito. o jogo. Não sou mais dá, desse. você deixar. Perdi, por exemplo. Cheguei fiquei em segundo lugar na Championship. Tudo bem, subi divisão, não fui campeão. Na primeira temporada, eu não vou ser campeão da Premier League com o Exxon. Não vai. Não tem nexo. Eu não vou chegar e contratar um jogador bizarro que jamais vestiria a camisa do Exxon naquele momento. Então, faço contratações que é... Realista. Por exemplo, eu tava querendo contratar o Casemiro. Simplesmente pelo fato de que o cara tá com 37 anos. Pô, vai sair do United, fim de contrato, vou trazer. Não deu pra trazer, mas... Esse é o ponto, é você tentar viver uma história minimamente realista ali. Eu vejo muita graça nisso, assim. Por isso que, por exemplo, eu adotei esse estilo de contratar jogadores brasileiros, e aí a história na minha cabeça... Sim, tenho 24 anos, sou uma grande criança. Mas a história na minha cabeça estou fazendo com que, pô, o novo sócio do Exxon é brasileiro. Pedro Lourenço e Menin se uniram, compraram ações do Exxon, estão colocando jogadores. E é meio isso, assim. Então você vai se apegando e criando algo um pouco mais realista. E eu acho divertidíssimo. Assim. Eu também, com certeza. E ter a Liga Brasileira ampliaria ainda mais esse leque, né? Por exemplo, o investidor que chegou no Operário do Paraná e vai fazer ser o melhor time do Brasil, sabe? Não, e mesmo que você não vá fazer uma liga no Brasil, um modo carreira no Brasil, faz muito sentido. O Brasil manda muitos jogadores para fora, então às vezes você pode pegar um time que tem histórico de contratar jogadores do Brasileirão e transformar o seu modo carreira em torno disso. Por exemplo, criar um modo carreira com o Shakhtar e transformar o Shakhtar, por exemplo, no time mais dominante da Europa, só com talentos que saíram da Liga Brasileira. O que eles já tentam fazer há muitos anos. Vocês fazem mó roleplay no FIFA, em que eles estão impressionando. mas porque o jogo ele te entrega pouco, então você tem que se apegar ao nada. Você precisa tem que criar, abraçar entendeu? Você tem que ser aquilo ali criativo. você tem, exatamente. O modo carreira falta a imersão, assim. Falta muito molho. Falta. Inclusive, nesse FIFA tá com minimamente, assim, certa imersão, que é ele, por exemplo, outro dia eu recebi 30 milhões de euros porque o investidor tem gostado do Exxon. Aí, sim, perfeitamente. Entendeu? E aí, do nada, 30 milhões lá, os investidores estão animados. Aí, por exemplo, teve uma vez que um jogador X brigou com o outro no treino. Aí a moral dos dois ficaram baixa. Sabe? Então, assim, tem certa imersão. Jogador que aposenta porque machucou. Jogador às vezes o jogador tem 28 anos. Você tá no auge, machuca, aposenta. Essas imersões específicas que eu citei são desse EA. Sim, porque, exato. assim, nos passados não tinham tanto. Já tiveram, aí a EA largou completamente o modo carreira, E agora que é uma voltando, pena, mas agora tá voltando. Exato. No mais, acho que é isso. É isso. Esse foi o nosso terceiro multiplayer, dessa vez sobre EFC. Se você quiser, obviamente, ficar sabendo sobre tudo o que acontece no mundo dos games, acesse itatiaia.com.br/games. E Itatiaia Esporte também, porque tem o Itatiaia Esporte, exatamente, o itatiaesporte.com.br, que também tem a nossa seção de esportes por lá, tá? Acesse aqui o nosso canal do YouTube, o Itatiaia Esporte, para ver os outros multiplayers, se você ainda não viu. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, que está ao meu lado sempre aqui. Toda e aos semana. nossos convidados de hoje, Luiz Otávio, Pedro Leite, agregaram muito a essa conversa.